Eu quero que você, neste momento, feche os teus olhos. Eu sempre começo com oração. Feche os teus olhos, respira. Eu quero orar. Senhor, eu estou aqui, Jesus, para o louvor e glória do Teu nome. Eu peço, Pai, que os céus estejam abertos mais e mais neste lugar. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade na nossa vida, tenha total liberdade em cada mente, em cada coração aqui, Senhor. Que cada coração seja um terreno fértil para a Tua palavra, Senhor. Onde a Tua palavra cresça e frutifique segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito, Deus. Que os Teus anjos, Senhor, estejam aqui neste lugar, Deus. E tudo aquilo que vem para roubar a nossa atenção, Senhor, roubar os nossos pensamentos, Deus, eu já declaro quebrado, expulso daqui no nome do Senhor Jesus. Declaro cada mente cativa à obediência de Cristo. E que o Senhor seja o Rei, que o Senhor governe, Senhor, cada vez mais e mais este congresso para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Primeira ministração com a pastora Séries, eu fico sempre atenta, porque eu gosto do mover profético, está alinhado com aquilo que Deus está fazendo. E a pastora Séries, ela veio assim, na primeira ministração, com uma ministração muito forte, que veio de encontro, com impacto, porque ela trouxe algo, quando se falou de raiz, eu falei, Deus, uau, olha o que o Senhor está ministrando. Ela nos levou a nos examinarmos o nosso coração, o que está brotando em nós, porque ela falou sobre ser raiz, mas quais as raízes que nós temos permitido adentrar dentro de nós, raízes de iniquidade, raízes de coisas ruins que estão nos perturbando. Eu falei, Deus, que o Senhor já quer nos curar, já começou com uma noite de cura, uma noite onde a gente olha para nós mesmos e diz, Deus, o que tem dentro de mim, o que eu tenho alimentado no meu coração? Eu quero que você abra comigo em Provérbios. Eu fiz uma anotação aqui hoje, enquanto ela estava ministrando. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele provém as questões da vida. Porque dele provém também, algumas versões falam, as saídas da vida. Algumas versões dizem que de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. E Jesus, Ele quer o quê? O que está dentro do nosso coração, mulher. O que mais importa para o Senhor é aquilo que está dentro de nós. E a palavra, ela fala assim, que nós não podemos deixar nenhuma raiz de amargura brotar no nosso coração e nos contaminar. A pastora Vanusa, ela veio e ela começou a ministrar ali sobre o amor de Deus, o cuidado do Pai. Eu falei, Senhor, o Senhor está querendo mexer por dentro de nós neste congresso. O Senhor está querendo tratar no mais profundo do nosso ser. E esses dias eu estava orando e pensando muito nesse versículo. Esse versículo que fala sobre a raiz da amargura é um versículo que eu medito muito. Porque a palavra, ela nos ensina que nós devemos examinar a nós mesmos. E ninguém melhor do que eu e você para conhecer aquilo que está no nosso pensamento, aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós deixamos penetrar, que não deveria ter penetrado dentro de nós. Mas pastora, mas como assim? Alguma raiz de amargura? Eu tenho que tomar cuidado, não deixar para que nenhuma raiz de amargura brote no meu coração e contamine outras pessoas. E a pastora, ela falou uma frase hoje muito forte, hein, pastora? Que pessoas feridas, elas ferem pessoas que estão feridas também, porque uma pessoa ferida, ela não consegue ferir uma pessoa curada. Então, uma pessoa, quando ela guarda a amargura, ela deixa crescer sentimentos que não provêm dos céus no seu coração, ela acaba contaminando, sim, outras pessoas, porque a boca fala do que está cheio, o coração. Se o seu coração estiver cheio de rancor, estiver cheio de ódio, cheio de decepção, cheio de revolta, você vai falar daquilo que está no teu coração. E aí você vai contaminar você, porque a palavra, ela é vida. E quando você lança a palavra, você está lançando sementes. Você está lançando sementes sobre a vida das pessoas. E eu estava meditando nisso, eu falei, Deus,
Como que nós precisamos cuidar do nosso coração, porque as circunstâncias, as coisas que acontecem ao nosso redor, nos nossos relacionamentos, ela vem para tentar, sim, trazer sentimentos que não vêm de Deus no nosso coração. Trazer perturbação para a nossa mente, que não é coisas do Senhor. Mas nós, como mulheres de Deus, nós precisamos identificar as astutas ciladas do diabo. Deixando todo laço que tão de perto nos rodeia. Nós precisamos desfazer os laços que estão perto, nos rodeando, tentando nos prender, barrar o mover de Deus. E esse tempo, eu falo que é um tempo onde Deus está despertando o quê? O nosso entendimento, o nosso coração, que nós precisamos sim viver algo novo de Deus, mas para viver o algo novo de Deus, nós precisamos lançar mão de muitas coisas do nosso passado e muitas coisas do que nós estamos vivendo até mesmo no nosso presente, coisas que nós estamos segurando conosco que não é para segurar mais, mas é para liberar, para soltar, para deixar ir, para que o novo de Deus se estabeleça. Mulheres que reconhecem os seus erros, mulheres que dizem, eu preciso melhorar. É comigo o negócio, é eu que preciso reconhecer o que está doendo dentro de mim, o que eu estou deixando penetrar dentro de mim e o que eu preciso arrancar de dentro de mim através da cura que Deus libera do céu sobre a nossa vida. E a palavra que Deus deu para mim nesses dias está lá em Ezequiel, capítulo 37. Vá comigo lá em Ezequiel, capítulo 37. Eu preciso ser um pouquinho... Eu estou adiantando um pouquinho para vocês aqui, para eu ler um pouco da palavra. Deixa aberto que nós vamos ler um pouquinho esse capítulo. A mão do Senhor estava sobre mim. Profeta Ezequiel. Você vai ver nos capítulos anteriores... Ele fala assim, e veio a mim a palavra do Senhor. Você vai em outro capítulo, e veio a mim a palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor. E quando chega neste capítulo 37, Ezequiel diz, a mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor. Deixa aberta a sua Bíblia que eu quero falar um pouquinho sobre este capítulo. Eu ministrei às mulheres há alguns dias essa passagem. E Deus, Ele me pegou tão forte, pastora, nessa passagem, que eu já conhecia muito, e é uma passagem que eu gosto muito na Bíblia. E aí eu fui estudar um pouco do livro de Ezequiel mais profundo, e eu fui ver que no capítulo 36, Deus já tinha falado para Ezequiel, por palavra, o que Ele queria dizer aqui através dessa visão. Porque Deus, Ele diz assim, diz uma palavra para a terra de Israel. Deus estava falando para Ezequiel dizer para a terra, não era o povo. Depois você pode ler na tua casa o capítulo 36 de Ezequiel. E Deus, Ele começa a trazer a memória ali para o profeta no capítulo 36, a promessa dele para a terra de Israel. Ele diz, essa terra, diga para a terra de Israel, essa terra que está desolada, essa terra que está abandonada, ela voltará a ser habitada. Essa terra em que os pagões injuriam dela, zombam dela, dizem que ela está morta, que ela não tem mais louvor, diga para esta terra de Israel, que ela voltará a ter habitantes, e ela voltará a frutificar. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, Deus, mas o Senhor é tão maravilhoso. Sabe o que Deus falou no meu coração? Neste momento que eu estava lendo essa palavra, Deus falou que tudo que eu e você precisamos, Ele já preparou o ambiente, Ele já preparou a terra. Tudo que Deus tem para a minha vida, que Deus tem para a tua história, cada promessa que Ele diz para nós que Ele tem, o frutificar, a bênção, o você estar plantada numa terra deleitosa, é porque Deus já preparou onde você deve estar. Mas o que faz a diferença é você reconhecer, você saber viver por um propósito, você conhecer o lugar onde Deus determinou para você estar, as pessoas que é determinada por Deus para estar ao teu lado, porque quando nós não entendemos
O que Deus tem para nós retardamos muito a bênção de Deus. Nós retardamos e muito o milagre de Deus na nossa história, na nossa vida. E aí então Deus, ele vem para esse profeta. Você vê algumas passagens que eu até anotei aqui no do capítulo 36, que ele diz no versículo 28, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais. E aqui ele fala aqui no versículo 36 do capítulo 36. Então os pagãos que sobraram ao vosso redor saberão que eu, o Senhor, edifico os lugares arruinados e planto naquele que estava assolado. Eu, o Senhor, o falei e o farei. Eu, o Senhor, falei e eu o farei. Quem vai fazer? É você que vai fazer? Olha a pessoa que está ao lado do Senhor, essa mulher linda e abençoada. Fala para ela, é você que vai fazer? É você que vai transformar o teu esposo? É você que vai transformar o teu filho? Quem? O Senhor. Ele vai fazer. Só que a gente, fala a verdade, a gente tem dificuldade, né? Porque às vezes a gente ouve uma palavra do Senhor, uma promessa do Senhor, e a gente já quer pôr nosso dedinho, né? A gente já quer falar, ai, Deus falou que vai fazer isso com meu esposo, vai fazer isso com meu filho, vai fazer isso na nossa vida, na nossa prosperidade. E aí você já vai e quer pôr o seu braço, a mão, o seu pé, e você quer fazer. Deus disse que Ele iria fazer, porque Deus, o povo tinha se desviado da presença do Senhor. E então Deus pegou eles e espalhou eles pelas terras dos inimigos. Espalhou eles onde tinha colocado eles numa terra prometida, na terra que mana leite e mel. E aí então chegou o tempo em que Deus tratou. Sabe uma coisa que eu falo com você? Às vezes nós somos desobedientes. Nós desobedecemos a Deus, infringimos princípios. E aí nós entramos num lugar onde nós somos afrontadas. Onde nós olhamos ao nosso redor e falamos, nossa, mas eu estou cercada de inimigos, parece que estão todos me espremendo. Às vezes é o tratar de Deus. É a fornalha do Senhor para tratar o nosso caráter, às vezes para quebrar um pouquinho a nossa altivez e dizer, olha, você é pó. Você é uma mulher, uma serva do Senhor. Você precisa entender o que é andar por meu princípio. E eles foram espalhados, e Deus então, depois que tratou eles, Deus fala, eu vou trazer. Aí chega nessa passagem que Deus diz para o profeta, e me pôs, olha o que ele diz, a mão do Senhor estava sobre mim, e me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Olha o que Deus fez com esse profeta. Ele já não estava dizendo mais, a mão do Senhor pegou ele, em espírito, e o colocou no meio de um vale. Vale é onde tem sequidão. E ali colocou no meio daquele vale e falou que aquele vale estava cheio de ossos secos. Imagina a situação. Colocou ele num lugar assim que você fala, meu pai, que lugar terrível, sem vida nenhuma. Não tinha vida ali. E aí o Senhor fala o que para ele? E me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E Deus ainda fez ele andar em volta dos ossos, e ele viu que eram muitos. E ele me disse, filho do homem, pode estes ossos viver? Quando você está em um lugar onde você está sendo prensada, aí você quer uma resposta de Deus. Você quer que Deus fale com você. Você fala, Deus, mas tudo está tão seco. Eu só vejo morte ao meu redor, só vejo sequidão. O Senhor precisa me dar a resposta. O Senhor precisa falar comigo. E aí, o Senhor, Ele pergunta. Toda vez que nós queremos, às vezes, uma resposta, Deus vem com uma pergunta para nós, porque Ele quer ver aquilo que está dentro do nosso coração. Ele quer ver a nossa resposta de fé. E o profeta diz, tu sabes, Senhor. Tu sabes, e Deus fala conosco através das circunstâncias. Essa semana eu estava ouvindo uma ministração do meu esposo, ele até falou que, do caso de Jonas, ele estava errado, Deus pediu para ele ir para Tarsis, para evangelizar, para anunciar a palavra do Senhor, mas ele não quis ir, ele foi para uma outra direção, e ele comprou uma passagem, ele entrou naquela embarcação, e de repente veio uma tempestade, e todos iam morrer ali.
E Jonas, ele olhou para toda aquela situação, ele não ficou se vitimizando, né, pastora? Como vocês falaram hoje, num vitimismo, eu me achar o coitadinho não vai resolver, não vai trazer a mudança que eu preciso, não vai trazer o milagre, não vai trazer as bênçãos do céu sobre a minha vida. Mas eu reconhecer que é eu que preciso mudar. E Jonas, ele olhou para aquilo e ele falou, opa, vocês estão perecendo, a embarcação está passando tudo isso porque eu estou errado. E muitas das vezes a nossa casa, a nossa família está passando por situações porque nós estamos erradas. Nós não estamos honrando o nosso marido como nós deveríamos honrar. Porque a palavra fala que o esposo, ele é cobertura. Cobertura significa proteção. E às vezes nós olhamos para o nosso esposo, algumas atitudes dele, e nós achamos assim, nossa, mas está me abandonando, não me está tratando como eu mereço ser tratada. Olha o que as mulheres estão vivendo. Que o feminismo viveu. Uma mulher, ela foi criada para ser protegida. Estar debaixo de uma autoridade de submissão significa que você está debaixo de uma missão. Estando debaixo de uma missão, você está debaixo de uma proteção. É melhor obedecer do que sacrificar. Quando nós obedecemos o nosso marido, nós estamos obedecendo ao próprio Senhor, nós estamos sendo cobertas, nós estamos sendo protegida. E então Jonas, ele é lançado ao mar, para resumir. E lá, naquela escuridão, quando ele estava ali cercado de morte, ele passou a clamar ao Senhor. E Deus respondeu para Jonas? Deus falou com Jonas? Deus deu ordem para quem? Deus falou com o peixe, Deus não falou com Jonas. Deus às vezes usa circunstância ao nosso redor para falar conosco e para nos levar no destino em que nós temos, no destino de Deus, que Deus tem para a nossa vida. Muitas circunstâncias estão sendo usadas na tua vida, na tua história, para te levar ao destino que Deus tem para a tua vida, para te levar de volta ao caminho, de volta ao propósito de Deus. E o profeta, ele responde, né? Ele fala, e eu respondi, o Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse, profetiza sobre estes ossos, diz-lhes, ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis. E eu colocarei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha que forte. Dize a esses ossos. Tem alguma coisa que você acha que está morto na sua vida, às vezes dentro de você? Porque nós somos confrontados nesses dias. E o confronto de Deus é tão bom. O confronto de Deus nos faz crescer, nos faz melhorar. Só que você foi confrontada para arrancar o que não é do Senhor. Mas agora eu estou te incentivando a trazer vida novamente para dentro de você, porque você já está arrancando aquilo que não era do Senhor, que estava dentro de você, mas que você profetiza. Então ele diz aqui, versículo 7... Então profetizei como havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso no seu osso. Olha, então eu profetizei conforme ele tinha dito, conforme aquilo que Deus direcionou ele a fazer, ele foi fazendo, ele foi profetizando. Deus, ele vai te dar direcionamentos nesses dias. Deus vai te dar estratégias nesses dias. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Não se assuste com os ruídos. Ele diz que enquanto eu profetizava, ele falava com os ossos, ele começou a ver um ruído, barulho. Não tenha medo do barulho, que às vezes a gente acha que o barulho nós já começamos a repreender. Sai que não é de Deus. Não é verdade? Tem coisas que a gente fala, mas se esse barulho, essa bagunça que está acontecendo, eu estou orando, estou jejuando, estou buscando e parece que começou a acontecer uns barulhos, algumas coisas. Sabe quando você vai arrumar a tua casa? E a pastora falou sobre construção, reconstrução. Achei linda essa frase, eu acho que eu ouvi dela lá em Itajaí. Bênção, que Deus ama uma mulher que se deixa ser desconstruída para ser reconstruída. É muito forte isso.
Porque é nós que deixamos Deus mexer onde deve mexer. E aí aquele profeta, ele olhou, e ele viu aquele rebuliço. Aí você vê um rebuliço acontecendo e você fica assustada. É porque Deus, Ele está começando a pôr as coisas no lugar, que às vezes na tua vida, na tua casa, no seu ambiente, no teu ministério, tudo estava fora do lugar. Aí você começa a profetizar, declarando um alinhamento dos céus com a terra. Você começa a buscar a Deus e falar: Deus, eu quero viver o teu alinhamento. Eu quero viver as tuas promessas para a minha vida. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E aí Deus começa a fazer, e você começa a ver o barulho, e você fala que quer sair correndo, né? Não, não saia correndo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Se você se entregou para o Senhor, e você tem um discernimento, e você entregou nas mãos do Senhor, você sabe que é Ele que está operando. E aquele profeta, ele olhou para aquilo, e ele viu o que estava acontecendo, os ossos, aqui, agitação, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Olha só. Ele começou a profetizar. Aqueles estavam, você imagina assim, um vale de ossos secos. Meu esposo sabe falar, a pastora Dani sabe falar esses ossos aí, tudo o nome certinho, né? Que eu vi que você orando lá, eu não sei isso aí não. Meu esposo é da enfermagem, ele sabe. Mas você imagine, uma perna num lado, outra perna do outro, um braço de um. E quando ele profetizou, houve o ruído e cada osso começou a se juntar no seu osso. Você tem noção de uma coisa dessa? Eu fico imaginando, gente, olha como que esse Deus é lindo. Olha como o agir de Deus é tão poderoso. Um vale de osso seco está tudo jogado, tudo bagunçado. E ali ele deu uma palavra segundo o que Deus direcionou e cada osso começou a se juntar no seu osso certinho. Meu esposo, ele dá aula de anatomia e ele fala assim que quando chega lá na sala, tá a caixa com os ossos lá para dar aula para os alunos e para achar cada osso do corpo e juntar lá, montar o esqueleto, dá um trabalho só. Aí imagine aquele vale de ossos secos, segundo uma palavra do profeta, Deus já determinou e as coisas começaram a ir, osso com osso, tudo juntas, tudo, os ligamentos se formando. E aí o profeta, ele olhou e ele disse: mas o corpo está perfeito, se juntou osso, criou nervos, criou pele, os órgãos, né? Quem pode criar é só Deus, né? Como a pastora diz, né? O casal só faz sexo, né? Mas eles não fazem os filhos, quem faz é Deus, quem cria é Deus. E Deus ali, ele criou tudo aquilo perfeito. E o profeta, ele ficou olhando para aquilo, e ele falou: mas não tinha vida. Ele falou assim: mas não havia fôlego neles. Então ele me disse: profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e dize ao vento: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó fôlego, e respira sobre estes mortos, para que eles possam viver. Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram, e se levantaram sobre os seus pés um exército extremamente grande. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, olha o que a casa de Israel dizia, ele já tinha profetizado, Deus tinha falado com o profeta, que iria trazer eles de volta para a terra, e que eles iriam habitar naquela terra. Às vezes até o profeta não tinha entendido, e Deus deu uma visão para ele compreender melhor o que Deus iria fazer. E ele disse: nossos ossos, olha o que o povo olhava e disse: os nossos ossos se secaram, e nossa esperança está perdida, nós estamos cortados fora por nossas partes. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis, ó meu povo, que eu abrirei os vossos túmulos, e vos farei sair dos vossos túmulos, e vos trarei a terra de Israel. O povo olhava para si e dizia: não tenho mais esperança. Foi a pastora Vanusa que falou do versículo de Jó. Ainda que a árvore ela esteja cortada ali na sua raiz e o seu tronco envelhecer, ao cheiro das águas ela brotará e dará fruto. Mesmo que esteja envelhecida, Deus falou: vocês estão falando que não tem esperança para vocês. Mas eu digo para vocês
que mesmo como esse vale de ossos secos, eu farei. O que você está sem esperança nesses dias de mudança, de ressurreição? Deus, Ele vai fazer, porque Ele disse. Ele disse que iria fazer. E ali em Jó, quando Ele diz ao cheiro das águas, aí eu começo a ministrar mais profundo para vocês, sobre algo que eu vivi na minha vida. Dani, já vou terminar, estou acelerando aqui um pouquinho, tá? Acelerando. E eu quero entrar em algo que aconteceu comigo. Eu falo que, eu acho que uns 4, 5 meses. Eu, assim, tenho momentos muito de oração com Deus. E eu sei, Deus, Ele fala comigo audivelmente no meu coração. Eu vejo anjos também. Pode falar que pode falar isso aqui. Eu tenho muitas experiências com os anjos também do Senhor. E tem momentos na vida que a gente entra assim no secreto com Deus, né? E eu falo, ai Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo de uma maneira especial. E ao descanso, eu gosto muito de descansar no Senhor quando eu estou com a minha mente, assim, minha alma, muito. E eu preciso de uma resposta de Deus. E eu preciso falar com o Senhor. E eu estava nesses momentos em que Deus tinha falado muitas palavras, Deus estava tratando muito forte comigo no meu coração, na minha vida. E uma noite eu tive um sonho. Eu tive um sonho, e sabe aquele sonho, pastora, que é real, que você acorda e fala, eu estava ali, aconteceu isso realmente comigo. E nesse sonho, eu estava andando, tinha pessoas comigo, eram as meninas, mas não cheguei a ver o rosto de cada uma. E eu entrei assim num vale, tudo seco, sabe, assim, o vale que é? Tem 2 montanhas do lado e você entra num lugar que estava cheio de pedra e era bem comprido, pastora, e seco. Aí eu andava no meio das pedras e eu passei pela montanha e falei, vou andar no meio daquele vale. Mas, gente, era coisa assim de 1 quadra esse vale, a largura dele, tudo seco, beleza, eu andando. E quando eu estou no meio daquele vale, gente, eu olhava para um lado e para o outro, tinha árvore. E, de repente, eu estava assim, andando no meio. Aí eu virei. A hora que eu virei de assim, eu vi só o barulho, mas vindo assim, ó, aquelas águas, tirando assim, enorme. Eu olhei para aquilo e eu falei, vou correr, porque isso aqui vai me pegar. Aí eu olhei para a direita, estava muito longe. Falei, não chego lá de jeito nenhum. Olhei para a esquerda, eu olhei para mim mesma e eu disse, morri. Eu vou morrer, porque não tem para onde eu correr. Não tem para onde eu ir. E aí eu estava aquilo ali, eu fiquei de frente olhando. Falei, vou esperar essas águas virem, vai me levar. Porque elas estavam vindo assim, ó, rolando, levando tudo que estava para frente. E de repente, eu não senti no sonho aquela água bater em mim. Mas de repente, quando eu vi que se aproximou, chegou em mim, eu já estava com aquele lugar que era um vale cheio, mas cheio de água. Uma água cristalina, só vi os toquinhos, sabe? Que subiu, aquela sujeira subiu os toquinhos das árvores, mas a água limpa. Aquela água que se encheu, água calma, e eu estava assim, deitada, olhando para o céu, nadando, gostoso, boiando naquela água. Falei, Deus. Aí eu olhava aquela paisagem linda à minha direita, à minha esquerda. Falei, Senhor, o que é isso? Aí o Senhor falou muito forte no meu coração. Tem situações que você vai viver, que você vai olhar e você vai falar, isso é minha morte, morri. Acabou tudo, mas não acabou. Porque eu tenho algo novo para a tua vida, novo para a tua história. Muita coisa que acontece na tua vida, você olha e fala, agora é minha morte, acabou, não tenho mais forças. Eu não tenho mais para onde correr. Eu não tenho como ir nem para a direita, nem para a esquerda. E você olha para aquilo e você se entrega. Eu me entreguei àquilo, porque não tinha o que eu fazer. Mas o Senhor, Ele falou, eu sou Deus na tua história. Eu sou Deus na sua vida. Eu sou Deus que realiza milagres. Abra comigo Ezequiel capítulo 47. Vocês viram que eu gosto desse profeta, né? Ezequiel, capítulo
47. Vamos pegar aqui na mão um pouquinho. Diz assim: Em seguida, ele me levou novamente à porta da casa, e eis que águas surgiram por debaixo da soleira da casa em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste, e as águas desciam de debaixo do lado direito da casa ao lado sul do altar. Então ele me levou para fora pelo caminho do portão em direção ao norte, e me conduziu pelo caminho de fora, até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste. E eis que ali corriam as águas do lado direito. E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas. As águas estavam pelos tornozelos. Novamente, ele mediu 1000 côvados e através das águas, as águas estavam pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000 e me trouxe através, as águas estavam pelos lombos. Em seguida ele mediu 1000 e este era um rio pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. E ele disse-me: filho do homem, tu viste isso? Gente, eu estava meditando nessa palavra há cerca de um mês. E eu estava lendo, que nós tivemos a conferência O Movimento das Águas, na igreja de meu esposo ia ministrar, e eu até conversei com ele sobre isso. Essa passagem é uma passagem que eu já ministrei muito sobre essa passagem, mas existem versículos que às vezes saltam aos nossos olhos que nós não vimos. Aqui está falando do templo do Senhor, o profeta ele estava na casa de Deus e Deus fez ele observar que ali do altar, da casa do Senhor, estava saindo um fio de água. E aí então, o Senhor começa a dar direcionamento para que esse profeta, ele começa a caminhar para fora ali. E ele anda mais um pouco e começa a dar nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos. E aí ele olha, ele viu que era um rio que só podia se transformar a nado. E aquele que estava dando as orientações para ele, disse para ele: você viu isto? O que ele perguntou? Deixa eu ver qual que é o versículo. Deixa eu ver. Qual versículo que eu parei que eu não anotei? 6. Isso. E me retornou para a margem, e ele disse-me: filho do homem, tu viste isso? Então ele me trouxe e me fez retornar para a margem do rio. Olha aqui. Ele falou: filho do homem, tu viste isso? Significa, você está observando? Posso descer, pastora? Ou a filmagem atrapalha? Atrapalha. Fiquei aqui, me prenderam aqui, ó, tô brincando. O Senhor, ele falou comigo assim, muito forte nessa passagem, quando eu estava em casa, sozinha. O profeta, ele começou a ouvir algo fluindo do trono de Deus, porque a palavra, ela fala que do trono de Deus, ele flui o rio de águas vivas. E ele começou a observar aquilo, mas você vê que ele não deu muito valor para aquilo. Tem muitas coisas que Deus faz na nossa vida, Deus está começando a gerar dentro de nós. E nós olhamos e falamos: nossa, mas isso é tão pequeno. E às vezes nós olhamos: mas isso é tão insignificante. Aí, o profeta, ele começa a caminhar e a seguir. Porque o que Deus começa a fazer em nós, aos nossos olhos, é pequeno. Mas conforme nós caminhamos naquilo que Deus tem, se torna muito grande. Torna muito grande. Abraão, ele saiu da terra. E ali era muito pequeno aos olhos humanos. Ele saiu do lugar de conforto, mas ir para um direcionamento de Deus. E Deus falar que dele faria uma grande nação. E Deus fez. Um homem que não tinha filhos. Deus fez algo grande, fez uma nação poderosa através dele. E então Deus, ele leva aquele profeta. E ele começa a observar, ele viu que ali se transformou em um rio. Não, mas não era simplesmente o rio que Deus estava falando para o profeta. E é o que eu quero terminar para ler com vocês aqui. Ora, quando eu havia retornado, eis que na ribanceira do rio havia muitas árvores, de um lado e de outro lado. Então ele me disse: estas águas saem em direção à nação do leste, e desce para dentro do deserto, e vai para dentro do mar, que sendo levado ao mar, as águas serão curadas.
E sucederá que cada coisa que vive, que se move para onde quer que os rios venham, viverá. E ali haverá uma grande multidão de peixes, porque estas águas chegarão lá, porque serão curadas, e cada coisa viverá por onde este rio vier. E sucederá que os pescadores ficarão sobre ele, desde o Engede até Eglaim. Eles serão um lugar para se espalhar redes. Seus peixes serão de acordo com seus tipos, como os peixes do grande mar, excedendo em muitos. Mas os seus lugares enlamados e os pântanos não serão curados, eles serão dados ao sal. E junto ao rio e sobre a sua ribanceira, deste lado e daquele lado, crescerão todas as árvores para alimento, cuja folha não cairá, nem seu fruto será consumido. Ela produzirá novos frutos de acordo com seus meses, porque suas águas sairão do santuário. E o seu fruto será para alimento e a sua folha para remédio. Assim diz o Senhor Deus. Feche os teus olhos um momento. Pode fechar a tua Bíblia. O Senhor, Ele manifestou o poder dEle, ressuscitando, mostrando o poder da ressurreição, daquilo que não havia mais esperança, através daquele vale de ossos secos. E um exército foi levantado. Um exército significa que Deus preparou aquilo que era morto, Deus levantou para conquistar. Quando Deus ressuscita, quando Deus te cura, quando Deus te levanta, realiza milagres, Ele te levanta com força para você conquistar não os teus sonhos, mas para você conquistar aquilo que é determinado por Deus, porque nós fomos feitos criaturas dele e para a glória dele. Então, tudo que você realiza nessa terra deve ser para a glória do Senhor. E Deus, quando Ele realiza o milagre da ressurreição na tua vida, daquilo que você falava assim, Deus trouxe uma restauração, trouxe uma cura física, trouxe um milagre sobre a minha vida, daquilo que eu não tinha mais esperança, porque eu criei no Senhor, porque eu acreditei no Senhor. Porque eu me derramei e eu decidi viver os planos de Deus, eu venci a afronta. A Ana, ela venceu a afronta, ela venceu a decepção, e ela orou a Deus e ela disse, eu sou serva, aquilo que a pastora Séries ministrou, nós somos serva. Ana foi uma mulher que chegou diante de Deus e ela falou, eu sou tua serva, Deus. E aí Deus, Ele começa, quando você chega na presença de Deus, e você profetiza, e você fala, eu creio que o Senhor é Deus, e que o Senhor é Deus de milagre, é Deus de ressurreição. É Deus que faz acontecer, porque o Senhor determinou. Aí Deus te levanta com força, como uma mulher guerreira, temente ao Senhor. E aí Deus, Ele quer te levar ao lugar da intimidade, da dependência. Te plantar numa terra. Como Ele disse, eu vou fazer isso, eu vou ressuscitar, eu vou levantar esse exército para que ele seja plantado onde eu determinei. Eu vou ressuscitar o meu povo, para que eles habitem na terra de Israel, a terra que eu jurei a Abraão em possessão. Deus então levantou aquele povo. Deus, Ele vai restaurar. Deus, Ele vai ressuscitar muitas coisas na tua vida, na tua história. Mas você precisa ter isso, mulher, em mente, que é para você estar no lugar onde Deus determinou. É para a tua casa viver no ambiente em que Deus determinou para vocês. A história de Noemi. Eles saíram, eles quiseram, o marido quis fugir de uma crise. Morava numa cidade chamada, que significava a casa do pão, sustento, alimento. Mas veio uma crise sobre a terra, veio fome, eles decidiram fugir da aflição. E aí o que aconteceu? Veio morte, e ela então retornou para a casa do pão e viveu o milagre. Aqui nessa história está dizendo em Ezequiel 47, que quando flui e Deus, Ele te restaura, Ele te levanta, Ele te planta numa terra. E ali está falando que as águas que fluem do trono de Deus, o que te sustenta, o que dá vida para a tua raiz, o que dá alimento para você, é o que flui da presença de Deus. Não é as coisas dessa terra que vai te satisfazer.
Não é as coisas dessa terra que vai te dar esperança, que vai te dar força, que vai te dar sustento. Mas quando você entende, eu preciso estar onde o rio de Deus está fluindo, onde a presença de Deus está fluindo. Ali a palavra fala que você não vai faltar folha, não vai faltar flor e não vai faltar fruto. Sabe o que significa? Você vai ser uma mulher que sempre vai estar produzindo e produzindo frutos pelo Espírito de Deus, que as águas, a pastora falou esses dias, representam o Espírito Santo de Deus. Você vai estar produzindo pelo Espírito Santo de Deus, e o teu fruto vai ser alimento, as tuas folhas vão ser cura. Então você vai curar vidas, você vai sustentar vidas através do poder de Deus. Coloque-se em pé, eu queria que colocasse aquele louvor, pastora, dá tempo? Coloque-se em pé, vamos orar. Há tempo. Levante as suas mãos aos céus um pouquinho. Feche os teus olhos. Eu quero declarar isso para a tua vida, para a tua história. Que você respire bem fundo. Oh, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, mulheres reunidas, Pai, para buscar a Tua presença, Deus, e para declarar a Tua palavra, Senhor, e viver a Tua palavra, Jesus. Mulheres curadas e restauradas por Ti, Jesus. Pegar isso. Se não vale de ossos secos, fala para as circunstâncias. Nossa vergonha, Sim. está exposta debaixo do sol. Há muito tempo. Quantas vezes você perdeu a alegria? Não há espírito, não há palavra. Profetiza. Mulher. Mude a história. Profetiza. Sim, Senhor, volte a alegria, Senhor, no coração dessas mulheres, Pai. Eu declaro derramado o Teu Espírito, Senhor, o derramado da Tua unção, do renovo que vem dos céus, sobre cada vida aqui, Senhor, sobre cada família, no nome do Senhor Jesus, Pai. Mulheres ativadas no Espírito, Pai. Mulheres, Pai, vivificadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Volte a respirar. Eu posso ouvir, Fala isso. posso Oh, Deus. O som do avivamento, a morte tornando vida, é sobre a tua vida. ressuscitar. O que posso ver? Oh, Pai. Se Oh, não vale de ossos secos. Mulheres plantadas, Pai, junto aos Teus O que ribeiros. posso dizer? Oh, mulheres que dão Já frutos se foi a em todo tempo, Deus. Que as folhas não secam. Que as flores não cessam. Está exposta diante do sol. Há muito tempo se foi a alegria. Não há espírito, não há palavra. Por isso, filho do homem, Filho do homem,
você faça agora, pode continuar o louvor. Vira de frente assim uma com a outra. Vem aqui, pastora, vem aqui comigo, pastora. Ressuscita. Nós não podemos nos tocar, mas nós podemos profetizar. Vira de frente uma com a outra, pega mulher por mulher. Vai assim, ó. Oh. Volte a respirar. Posso ouvir, pastora? Posso ouvir, pastora? O som do avivamento, a morte tornando vida. Oh, ressuscita, ressuscita, eu declaro. Ressuscita. Eu declaro a ressurreição sobre a tua vida. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Eu declaro a Nós vamos profetizar ressurreição. a vida de Deus uns pelos outros. Oh, trabacheira, lamanás, Senhor. Oh, Profetizar nessa noite. oh, Espírito Santo. Levante a mão do teu irmão e canta. Oh, Espírito Santo, vida, vida, vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Oh, Pai, vida de Deus. Declare isso sobre a vida dessa mulher. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Oh, Ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir, é som de avivamento.
do seu lado. Nós vamos profetizar a vida de Deus uns pelos outros. Nós vamos profetizar a vida de Deus sobre famílias nessa nação. Quantos podem profetizar nessa noite? Levante a mão do teu irmão e com toda a força declare sobre ele a vida. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Vamos bater palma. Receba sobre ti a vida. Oh! Vida de Deus. Profetiza. Yeah. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti A vida. Vida de Deus. Vida de Deus. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a eu posso ouvir, ouvir, é som de avivamento, a morte tornando vida, assim diz o Senhor, ressuscita. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode dar glórias a Ele. Porque Ele tem ressuscitado sonhos. Ele tem agido. A Ele seja glória. A Ele seja honra. A Ele somente. Nada pode deter aquilo que Deus colocou no seu coração. Essa chama não tem nada. Porque Jesus já venceu na cruz. E a Ele a honra, a glória, o louvor. Somos mais do que vencedores. Você é vencedora. Você é mais do que vencedora. Amém.